Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus. É uma alegria poder, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, apesar do motivo ser de saúde do pastor Jean e de Dani. Vamos aproveitar e orar pelo pastor, por sua esposa, para que Deus logo os restabeleça. Nós vamos abrir a Escritura no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 31. Primeiro Samuel, capítulo 31. Vamos fazer a leitura, os irmãos acompanham atentamente a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Até aqui vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra. Ó Pai, cremos que o Senhor é o Deus que fala à Tua igreja. Nós cremos que a Tua palavra é viva. Nós cremos que o Senhor é um Deus santo. Nós cremos, ó Pai, que a despeito de quem nós somos, o Senhor nos alimenta. Por isso nós suplicamos a Tua boa mão sobre nós aqui. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por misericórdia. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos exorte, nos edifique, de acordo com a necessidade de cada um de nós aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós também queremos pedir a Tua bênção sobre aqueles que não puderam vir, sobre o pastor Jean, sobre Dani e os demais que estão enfermos ou tiveram alguma intercorrência
que os impediu e pedimos a tua boa mão. Tem misericórdia. Ó Deus, põe tua boa mão, afofando o leito, ó Deus, abençoando os medicamentos daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desanimados, que o Senhor os levante, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. E mais uma vez nós te pedimos, por nós que estamos aqui, fala ao nosso coração. Faz isso não porque mereçamos nada, porque temos consciência de que somos pecadores e indignos, mas nós queremos ouvir a tua voz, queremos sair daqui cheios da tua palavra, queremos sair daqui certos de que ouvimos a tua voz. Por isso pedimos, desperta o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Ó Deus, faz isto, porque pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. É em nome dele que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Como agir diante das crises, das adversidades? Se você chegar amanhã no seu emprego e o seu patrão lhe disser, olha, você está demitido. Ou ainda, se nesta semana você começa a sentir algum sintoma e descobre uma doença grave. Como agir diante dos dias mais difíceis? Se a crise chegar no seu casamento, na sua família. Quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que as crises chegam no meio do povo de Deus. Esta ideia que nós tanto repetimos, pare de sofrer, repetimos que é equivocada, ela não é um simples jargão de sermões, mas é porque a Escritura deixa claro, e Cristo inclusive diz que no mundo tereis aflições. Nós vamos enfrentar crises, vamos enfrentar dias difíceis. A doença vai chegar cedo ou tarde. A crise financeira dificilmente não te alcançará. São poucos os que passarão por uma vida inteira sem crise nesta área. Relacionamentos conturbados, problemas nos relacionamentos vão ocorrer. Aliás, vão ocorrer não porque é desejável que ocorra, mas é porque nós somos pecadores. E certamente nós mesmos causaremos problemas nos relacionamentos daqui até o fim da nossa vida. A grande questão que nós levantamos é como nós agimos diante das situações mais críticas. O texto em questão vai mostrar o rei Saul, alguém que foi visto como um grande libertador, alguém que de fato conduziria Israel às grandes conquistas. Por quê? Porque era um homem forte, era um homem alto, era um homem de bom porte, aos olhos humanos, era o rei que era desejável por aquela nação. E o início do seu reinado se deu em um episódio em que ele ajuda alguns homens, os homens de Jabes de Gileade. Mas sem entrar em muitos detalhes, é que olhando para Saul, parecia ser um homem de Deus, um homem que chegou a profetizar, ser boca do Senhor. Mas a diferença é que não adianta iniciar bem a caminhada cristã se você não terminar bem, se você terminar longe do Senhor. Ai de você. A Escritura vai mostrar, meus irmãos, nesse trecho, a diferença que há entre um rei segundo o coração de Deus e um rei segundo o coração dos homens. Lembrem-se de que a chegada de Saul ao trono se deu porque o povo rejeitou a Deus. Samuel era o profeta e juiz. Ele exercia esse cargo de profeta, de sacerdote e
de juiz, não de rei especificamente, mas ele era quem julgava as causas, algo que foi dado como ofício ao rei quando instituiu o reinado em Israel. Mas Samuel já estava velho, o profeta. Os filhos de Samuel pervertendo o direito. Então os anciãos de Israel chegam a Samuel e dizem: olha, nós queremos ser como as outras nações. As outras nações têm o seu rei. O rei vai adiante deles e vence as batalhas. Nós não temos um rei. E aí a desculpa deles para rejeitar a direção de Deus para a vida deles, a desculpa deles era que os seus filhos já não estão como você, não são justos como você. Nós queremos um rei. O resultado foi que Samuel ficou profundamente abalado, triste, e se colocou diante do Senhor, e Deus disse: não, Samuel, eles não estão rejeitando você. O texto diz assim: eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles rejeitaram o reinado do Senhor e pediram um rei. E dessa forma Saul foi colocado como rei em Israel, mas foi um rei segundo o coração daqueles homens, segundo a vontade deles, o ímpeto deles de quererem imitar as outras nações e não esperar o momento certo de Deus colocar o rei segundo o seu coração. E o primeiro livro de Samuel vai encerrar mostrando o rei segundo o coração dos homens. Ele reage diante das crises com desespero, reage com pavor, reage com precipitação, reage de forma maligna. Mas o texto vai trazer como um contraste ao capítulo 30, e eu já preguei no capítulo 30 aqui, eu olhei hoje há cerca de 8 anos, eu sei que muitos dos irmãos não estavam aqui, mas eu vou fazer as ligações para que os irmãos entendam qual é a relação com o capítulo 30. O texto inicia mostrando que diante da dúvida, o rei, segundo o coração dos homens, que era Saul, consultou a Deus? Não. Consultou o necromante. E esta foi a causa da morte de Saul. O capítulo 31 vai narrar a morte de Saul, como acabamos de ler. E o texto vai dizer no versículo 6, morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. O contexto era o seguinte: Saul estava perseguindo Davi, querendo matar Davi. Davi, então, tem uma ideia: olha, eu vou fugir e vou me encontrar e ficar junto dos filisteus. Capítulo 27, você pode ler em casa com calma. Versículo 1, ele vai dizer: olha, eu vou ficar junto com os filisteus, porque dentro de Israel, Saul é o rei, os exércitos servem a ele, aqui ele me acha, aqui ele vai atentar contra a minha vida, então eu vou me esconder no meio dos meus inimigos. E aí Davi vai para o meio dos filisteus. Davi começa a lutar junto com os filisteus, as suas batalhas com aqueles outros povos. Chega um momento em que os filisteus iriam lutar contra Israel, capítulo 29. E aí, o rei dos filisteus falou: olha, venha lutar com a gente, você vai lutar contra Israel. Mas é muito claro que Davi não iria lutar contra Israel. Davi e seus homens. E eram cerca de 600 homens com Davi. E o texto diz que quando Davi e seus homens vão vão andando, se ajuntar com os filisteus para batalhar contra Israel, os próprios soldados filisteus começaram a falar: olha, rei, Davi, ele é israelita. Davi, no meio da batalha, ele vai mudar de lado e a gente vai perder, porque a gente vai ter aqui no meio do nosso exército o inimigo aqui. Então manda ele embora daqui, a gente vai lutar sozinho contra Israel. E aí aqueles homens expulsaram Davi e seus homens, e eles voltaram para a sua cidade. Quando Davi e seus homens voltaram para a cidade em que eles estavam residindo,
quando eles chegaram à cidade chamada Ziclague, a cidade havia sido incendiada por outro povo, os amalequitas. Eles incendiaram, levaram todas as mulheres e crianças cativos. E aí, o resultado é que, enquanto isso está ocorrendo, e eu não vou entrar neste momento, nesse detalhe do que aconteceu com Davi, porque faremos as comparações. O texto diz no nosso texto, versículo 1, entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, sem Davi e seus homens. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos. Saul era o grande rei que estava conduzindo o povo de Deus naquela batalha contra os filisteus. Aquela não era uma batalha simples por terra, não era uma batalha simples por poder, ou por bens, pelos despojos da guerra. Não. Aquela era uma batalha da qual Deus havia ordenado que Israel derrotasse os povos daquela região. E de onde veio esta ordem? Dada a Abraão. A Escritura diz que quando Deus chamou Abraão, Deus falou que a medida da iniquidade daqueles povos que habitavam ali não havia se enchido. A ideia era a seguinte: os habitantes da terra de Israel, antes de Israel chegar lá, no tempo de Abraão ainda, o povo nem havia crescido, estado no Egito como escravos, Moisés libertado, ainda não. Lá no tempo de Abraão, esse povo já era muito perverso. E se você acompanhar a Escritura, você vai ver que esse povo queimava os seus filhos. Que esse povo adorava a tantos falsos deuses, por meio de imoralidades. Era de fato um povo cruel. Os amalequitas, por exemplo, acostumavam a largar os seus feridos no meio da estrada para morrer. Era de fato um povo, eram povos terríveis. E aí Deus diz: olha, a medida do pecado deles está se enchendo, Abraão. É por isso que a tua descendência ficará no Egito, na escravidão, 400 anos, até se encher a medida da iniquidade desses povos. E aí eu derramarei juízo sobre eles, e vocês serão o meu cetro. Então, a ideia do rei de Israel não era a ideia de um rei de uma nação. Em 1 Crônicas, capítulo 10, quando fala sobre a rainha de Sabá diz o seguinte, que Deus amava Israel e por isso colocou Salomão para assentar num trono que é seu de Deus. O trono de Israel é o trono de Deus. Então a ideia é de que o rei de Israel era como o Messias assentado naquele trono para tipificar ao Cristo que viria. Aliás, era como um rei que se assentava para tipificar o Messias, o Cristo. Então, quando olhamos para as figuras dos reis de Israel, nós temos que olhar para a figura de Cristo. E aí acontece isso. É que diante da angústia, da crise, da morte iminente, o rei de Israel, que apontava para o Cristo que se assentaria para governar, para reinar, para vencer os inimigos, era na verdade alguém derrotado. Era alguém que não buscava de fato ao Senhor, que diante da crise não só tremia, quanto buscava refúgio em falsos deuses, em falsas ideias, em falsos conselhos. Veja que o texto, mais uma vez, versículo 6 diz: morreu, pois, Saul e seus 3 filhos. Mas quando vamos para o relato lá do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, eu citei o texto da rainha de Sabá, 1 Crônicas 10, é 1 Reis 10, o da rainha de Sabá. Mas no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, você pode acompanhar, versículos 13 e 14,
a Escritura diz assim: assim, pois, morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. E também, observe, porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Um dos motivos da morte de Saul foi porque, diante da crise, ele não consultou ao Senhor e consultou a necromantes. Ao invés de buscar o conselho do Senhor, foi buscar o conselho de uma necromante. E é interessante que Saul já havia mandado embora todas as necromantes de Israel. E isso, observe, ele começou bem. Parecia que o seu reinado iria de vento em popa. Parecia que o seu reinado iria, de fato, transformar Israel. Mas, na verdade, a sua soberba, o orgulho, a vaidade, começou a tomar conta do seu coração. E ele não era alguém disposto ao arrependimento, com um coração que, confrontado pelo pecado, se voltava para o Senhor. No capítulo 29, você pode perceber também que Saul chegou até a consultar o Senhor. Perdão, capítulo 28, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Aí você diz, olha, mas lá no livro das crônicas nos diz que Saul não consultou ao Senhor. É porque a grande questão é que Saul não foi lá dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu estou errado, me perdoe. No capítulo 15, Deus já havia rejeitado Saul, por causa do seu coração endurecido. Deus rejeitou o reinado de Saul e disse, olha, Samuel, diz a Saul que Deus já escolheu outro para reinar. E qual era a atitude de Saul diante disso, da rejeição divina? Senhor, me perdoe, eu quero buscar o Senhor. Um coração contrito, compungido? Não, mas um coração que continuava endurecido, que continuava tomando decisões precipitadas, que olhava para as circunstâncias e dizia, olha, eu ouvi os filisteus chegando, fiquei com medo e fui lá e eu mesmo sacrifiquei, não esperei Samuel. E aí Deus fala por Samuel e diz, o Senhor tem prazer tanto em holocaustos do que quanto em se obedeça a sua palavra. Aí vem aquele versículo conhecido, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. A questão é que Saul não tinha um coração voltado para o Senhor, para o arrependimento, para se colocar diante de Deus. E aí ele consulta ao Senhor, talvez como protocolo. É igual aquela oração que você faz, Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não um coração que reconhece, que chora os seus pecados. Um coração que está disposto a buscar o Senhor. E aí Deus não lhe responde. E diante do silêncio de Deus, de que Deus não respondia a Saul, o que é que ele faz? Capítulo 28, ele diz, versículo 7, então disse Saul a seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Ah, Deus não quer me responder? Eu já sei, eu vou ali consultar uma necromante. Perceba que Saul não consultou ao Senhor. Aquele consultar ao Senhor foi algo da boca para fora. Não foi alguém com o coração disposto a ouvir a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Sabe quando nós fazemos assim, olha, eu tenho orado ao Senhor para Deus me dar uma resposta. E a resposta já está na Escritura. Não, mas eu quero ouvir a resposta de Deus. É quase que automático. Mas não dá ouvidos à palavra do Senhor. E veja o contraste de Davi no capítulo 30. Quando Davi foi expulso dos filisteus, esses que acabaram de vencer Saul,
Nesse mesmo tempo, Davi estava voltando, chega lá, encontra a sua cidade queimada pelos amalequitas, as esposas e filhos de todos levados. E no capítulo 30, o texto diz que eles choraram, versículo 4, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Versículo 6, Davi muito se angustiou. E aí, versículo 8 vai dizer, então consultou Davi ao Senhor, e Deus lhe respondeu. Diante da crise, consulte ao Senhor, não com o coração endurecido, não com arrogância de dizer, a minha vontade, mas disposto a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, consulte a vontade de Deus. Enquanto nós temos a ideia, siga o seu coração. É muito difícil hoje um crente em Cristo ser tentado a entrar numa necromante. Muito difícil. Existe, mas é muito difícil. Mas é muito fácil não consultar o Senhor, consultar o próprio coração, consultar conselhos de pessoas que não conhecem a Escritura. Você às vezes não consulta os mortos físicos, mas às vezes dá ouvidos aos mortos espiritualmente. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus, e aí eles vão fazer o quê? Vão afagar o seu ego. Eles não vão confrontar o seu pecado. Diante da crise, da dúvida, da angústia, recorra ao Senhor, porque nele há sabedoria. Essa é a primeira palavra. Na crise, consulte ao Senhor, porque em Deus há verdadeira sabedoria. Tiago diz na sua carta, olha, se alguém quer viver, primeiro ele diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Ele diz também, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. E você diz, como é que eu vou ter alegria para passar por provações, por crise? Como é que eu vou ter felicidade em viver a angústia? Como é que eu vou passar contente em toda e qualquer situação? Aí Tiago diz assim, se alguém dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus. E como é que eu sei que esse conselho é sábio mesmo, que é sabedoria dos céus? Eu tenho o parâmetro, a Escritura, a palavra de Deus. Diante da luta, da crise, consulte ao Senhor. Não consulte o seu coração enganoso. Não consulte aqueles que não conhecem a palavra. Eles se direcionarão para longe da palavra de Deus. Veja que esses homens que estavam com Saul poderiam dizer, olha Saul, isso é errado, não vá consultar. Então disse Saul a seus servos, apontai minha mulher que seja médium. E aí o texto diz, disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium. Vamos lá em Endor, porque aqui no meio de Israel, você expulsou essas pessoas. Veja o versículo 3 do capítulo 28. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Olha que lindo! Saul havia expulsado. Mas diante da crise, sabe aquela ideia de que você faz o correto e depois o coração aperta. Não, mas eu vou experimentar um pouquinho. Dá meia volta. E pega de novo aquilo que é rejeitado pelo Senhor. É o que Saul faz aqui. Diante da angústia, das crises, se reanime no Senhor. Primeiro, consulte ao Senhor. Segundo, se reanime no Senhor.
busque forças no Senhor. O texto vai dizer, capítulo 31, voltando. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agora observe, agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Ele muito os temeu. É interessante que há alguns textos que falam da situação de Saul. Saul, diante da peleja, Saul temia. No outro episódio em que os filisteus apertaram Saul, alguns capítulos anteriores, ele temeu, e aí ele tomou a decisão de não esperar Samuel, como mencionamos. Samuel viria fazer o sacrifício ao Senhor, pedir ao Senhor a misericórdia na batalha. E aí Saul, vendo os filisteus cercando, e sentindo-se forçado pelas circunstâncias, Samuel demorando, será que Deus não vai ser favorável a mim? Então eu vou fazer do meu jeito. Saul, diante da crise, age forçado pelas circunstâncias. O texto vai dizer no capítulo 30, versículo 6, que Davi, diante da angústia, Davi estava de fato temeroso porque os homens falavam em matá-lo, apedrejá-lo. O texto diz, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura por causa de seus filhos, de suas filhas. O contexto aqui é que as mulheres e crianças foram levados, porque eles foram batalhar e a cidade ficou só com mulheres e crianças. Quando eles voltaram e viram a cidade toda queimada, aqueles homens que estavam sob a sua liderança disseram, olha, a culpa é de Davi. Foi ele que nos levou para a batalha e deixou nossas famílias, nós somos induzidos ao erro. E aí os homens falaram, vamos apedrejar Davi. Já não bastava Saul querendo matá-lo, ele longe da sua terra, longe da sua família, ele ali perdeu também a sua família que foi levada cativa, agora os seus homens querendo matá-lo. E o texto fala de chorando até perderem as forças para chorar. E o texto diz, Davi, angustiado, porém se reanimou no Senhor, seu Deus. O contraste é claro. Ao invés de se reanimar no Senhor, o rei Saul, ele tira a vida. Tira a própria vida. Não são poucos os que já cogitaram isso, ou que cogitam hoje. Nós não temos condição de perceber todos os casos. Tem casos que a pessoa camufla bem, está com um sorriso no rosto, está no meio das pessoas, e quando você menos espera, a triste notícia. São pessoas que, geralmente, no meio da angústia, não busca se reanimar no Senhor, seu Deus. A questão é em quem nós recorremos, a quem nós recorremos? Em quem está o nosso coração? Quem é a nossa força? Vários salmos apontam para isso. Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E falar ele do seu templo, você se lembra que Cristo falou que ele é o templo, ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, porque o templo era Cristo habitando no meio do seu povo, Deus habitando no meio do seu povo. João 1, versículo 14, diz que ele
habitou entre nós, e a palavra habitar ali ele tabernaculou, ele fez o seu templo em nosso meio. A ideia é de que nós temos um Deus que habita junto conosco, que está ao nosso lado, e ele promete: eis que estou convosco de vez em quando. É assim? Todos os dias até a consumação dos séculos. É nele que nós nos reanimamos. É nele que nós seguramos. Aliás, é ele quem segura em nossa mão. E a Escritura diz: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se reanime no Senhor. Mas está muito difícil. Busque forças no Senhor. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É Deus falando: invoca-me, busca. Mas não, na angústia eu faço o quê? Eu fico em casa. Na angústia eu me tranco no quarto e nem busco ao Senhor em oração. Na angústia eu tomo decisões precipitadas, como Saul fazia. Diante da angústia, suplique ao Senhor. Nos dias de sede da alma, lembre, ele é a água da vida que mata a sede. Nele você encontra refrigério, descanso para a alma. A Escritura diz ainda, Salmo 60, versículo 11: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Busque ao Senhor. Salmo 86, versículo 7, uma declaração de confiança. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Paulo fala aos Coríntios: é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Você pode recorrer ao Senhor. Nele há verdadeiro ânimo, fortalecimento para a sua vida. Mas o texto vai mostrar ainda que Saul, ele não colocava a sua confiança no Senhor, na sua soberania, no seu poder. Lembre-se de Davi, quando estava diante de Golias. Davi não era um guerreiro. Quando Davi estava diante do urso ou do leão, que queriam pegar suas ovelhas, ele não era um arqueiro, um homem que carregava uma espada. Não. Mas quando ele chega naquele dia, ele fala: olha, você vem para mim com essas aí, ó, suas espadas, com lanças. Eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Porque aí é quando ele diz: porque do Senhor é a guerra. Deus é soberano. Deus é que controla as batalhas. É Deus quem vai adiante do seu povo. Então, a diferença do rei segundo o coração de Deus é de alguém que confia no Senhor. Saul era o inverso. Vários textos vão dizer, como eu mencionei, mas vou lê-los agora. No versículo 3, o nosso texto diz: ele muito os temeu. No capítulo 28, versículo 5, diz: vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Versículo 20, ainda do capítulo 28, de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Isso porque Deus falou que iria entregar os filisteus, entregar Israel nas mãos dos filisteus. Sua reação era temor, não de confiança, desespero. E a palavra é exatamente o contrário a essa: não se desespere do dia da angústia, mas confie no Senhor, descanse no Senhor. É interessante que o texto diz que Saul faltaram as forças porque ele ficou um dia sem comer. E aí você olha para
o rei que se assentou no trono que Saul foi rejeitado, que é Cristo, que ficou 40 dias no deserto, sendo tentado, mas confiante na soberania de Deus. E no fim dos 40 dias, os anjos lhe serviram. Um dia Saul já estava sem forças, mas não era só por causa da comida, mas era o seu temor. O medo faz isso. O medo faz você perder as forças de levantar. A palavra é: confie no Senhor. E Saul tinha uma memória curta. Ele se esqueceu dos grandes livramentos que Deus deu a Israel. O próprio livramento no caso de Golias e tantas outras batalhas vencidas em que Deus foi à frente do seu povo e fez o seu povo vencer. Mas o texto diz que não só Saul estava com medo, o povo temeu e foi embora. Versículo 7 do capítulo 31, o texto diz: vendo os homens de Israel que estavam desse lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades. Todo mundo foi embora com medo. Confiança no Senhor não havia. Quando olhamos o capítulo 30, versículo 23, Davi, diante da batalha, após a batalha, ele repreende alguns homens, e ele diz assim: olha, não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. A consciência de que é Deus quem lidera as batalhas do seu povo, é Deus quem conduz o seu povo. Nós não estamos soltos no acaso na vida, e eu não sei o que vai acontecer, e a música diz: o acaso vai me proteger. Não. Nós estamos nas mãos do nosso rei. Ele governa todas as coisas. E não é o acaso quem nos protege. Que nos protege é a mão graciosa do Senhor, apesar de quem nós somos. É interessante que você encontra aqui ainda um alento de misericórdia, mesmo em um vaso de ira que era Saul. Ser pendurado nos muros, esquartejado e pendurado nos muros, era sinal de vergonha. E aí Deus, por misericórdia, levanta aqueles homens, os homens daquela cidade chamada Jabes-Gileade, cidade que Saul ajudou a resgatar no início da sua caminhada como rei. Aí os valentes daquela cidade vão lá e resgatam o corpo de Saul para não ser exposto, para não continuar exposto à vergonha. Mas a questão, meus irmãos, é que um rei segundo o coração dos homens, um rei que tipificava, na verdade, o anticristo, agia sem confiar no Deus verdadeiro, e não poderia ser diferente. Saul, apesar de estar no trono do Senhor, era, na verdade, um falso rei. Era um rei que era conduzido pelo seu próprio orgulho. Um rei que, diante das crises, tomava decisões precipitadas, não consultava ao Senhor, desprezava ao Senhor. E o seu resultado foi o pior possível. Mas nós temos como contraste um rei segundo o coração de Deus, que diante das crises buscava ao Senhor. Diante das crises, ele sabia que no Senhor há misericórdia. Nós podemos confiar no Senhor. Ele é um Deus misericordioso. Você deve se lembrar que, a caminho de Damasco, havia um homem que também perseguia o Evangelho, com algumas cartas para prender cristãos. O nome deste homem era Saul.
É porque o nome Saulo é o nome Saul, só que em língua grega. Saulo era, na verdade, Saul. Ele tinha o nome Saul. Ele carregava o nome do primeiro rei de Israel, de alguém que perseguia Davi. E quando Cristo o encontra no caminho e diz: Saul, Saul. Se você depois ler na sua Bíblia o relato, você vai ver, há 3 relatos da conversão de Saulo, de Saulo. Capítulo 9, capítulo 26 e há um outro capítulo. Depois você pode observar com calma. Você vai ver que um dos relatos fala assim: e uma voz em língua hebraica me chamava. E lá no texto original está assim: Saul, Saul, por que me persegues? Imagine o susto de Paulo na hora. Paulo, conhecedor dessas histórias. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A ideia é: Saul perseguiu Davi, e você, Saul, está perseguindo o filho de Davi, do mesmo jeito. Isso porque os tronos apontavam para Cristo. Apontavam para aquele que, diante da crise, ele orava. Lucas relata que, estando mais em agonia, o Senhor Jesus fazia o quê? Agia conforme a sua natureza humana, ou as questões das naturezas indivisíveis, né, humana e divina, mas não, Cristo age como? Seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, não, mas seja feita a tua vontade. Lucas diz que quando estava em agonia, ele orava mais intensamente. Ele consultava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Isso porque, na comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Cristo encontrava refrigério, ânimo. Meus irmãos, ao olhar para textos como esse, que mostra a tragédia de alguém que quer seguir o seu próprio coração, seguir a sua própria ideia e desprezar a vontade de Deus, nós precisamos nos voltar e perceber: nós precisamos de Cristo. Cristo é o maravilhoso conselheiro, cheio de sabedoria para o momento da crise, da luta. Cristo, Ele pode dar refrigério. Davi, no seu salmo, diz: refrigera a minha alma. Em Cristo, você pode confiar. Você pode depositar toda a sua confiança, porque nele o seu rumo não é incerto. E aí eu me recordo da frase do reformador Martinho Lutero: se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Com Cristo a vitória é certa no último dia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a buscar refúgio no Senhor Jesus Cristo.